As aflições deste mundo, quem não as enfrenta? Nós vimos o Tiago trazer situações de irmãos sofrendo em vários lugares, situações que para nós estão tão distantes, que são inimagináveis. Mas, por outro lado, todos nós passamos por lutas, aflições, e aquela que nós estamos enfrentando é a mais difícil. Isso porque Jesus disse que seria assim. O Tiago encerrou aqui os relatos e os pedidos de oração com o texto que nós vamos examinar. João, capítulo 16, versos 32 e 33. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pela graça de Deus, eu criei no Evangelho há mais ou menos 30 anos. E estou como um dos pastores aqui dessa amada igreja, apesar de nós, há 12 anos. E se há uma promessa da Bíblia que eu tenho visto e que é real para todo cristão, deste lado aqui da eternidade, e que é contrária a muitos falsos profetas que têm suas mensagens positivas, de confissão positiva, de negação da realidade, e que dizem que os cristãos não vão passar, a partir do momento que você crê em Cristo, não podemos passar, não devemos aceitar qualquer espécie de sofrimento. Isso é falso, e há muitos pregando. Mas é que Jesus profetiza nesse texto que neste mundo, e ele está falando para os seus discípulos, neste mundo nós cristãos enfrentamos tribulações. E estas tribulações, aflições, angústias, pressões, a palavra pode significar no grego uma pressão muito forte. Elas acontecem de várias formas diferentes, em áreas diferentes, em momentos diferentes. E só quem as enfrenta sabe o que é. Não adianta eu dizer para você, se eu estou passando por uma situação, e você que não está, por mais que seja importante que nós nos aconselhemos, nos ajudemos, você não está passando por aquilo. E se você estiver passando, eu também não. Sim, nós devemos levar as cargas uns dos outros, nós devemos nos fortalecer na fé, apontar para Cristo, para a palavra. Mas quando alguém está em grande aflição, nós não estamos sentindo o que aquela pessoa está sentindo. E se eu pudesse citar algumas que me marcaram nessa caminhada como cristãos, a primeira que eu lembrei foi de um casal de irmãos há muitos anos, o Júlio e a Miriam, há tanto tempo que a gente não se vê, eles não estão mais aqui, que
quando ele veio dizer para mim que o filho dele, de 3 anos, que era normal, começou a ter algumas dificuldades para se locomover, ele estava perdendo o equilíbrio. E aí exames constataram que ele tinha câncer no cérebro, e em 4 meses ele morreu. Eu lembraria também de divisão entre pastores e irmãos com quem eu andei, e que traz muita tristeza. De um pastor, entre aspas, que eu andei por 5 anos, e que eu não sabia, era um adúltero e ladrão de dízimos. De adultério sem arrependimento que nós presenciamos e sofremos com aqueles que foram vítimas. De pessoas na família apostatando da fé, que professavam a Cristo, que estavam na igreja e de repente abandonaram tudo que diziam que professavam. E de situações que eu nem posso dizer para você, que eu creio para nós, para mim foi a pior de todas, de abuso na família. E se eu pedir para você que está aqui, que professa Cristo, e levantar a sua mão para dizer se você já passou por uma grande aflição ou está passando, e eu sei de irmãos que estão passando, eu não creio que ninguém diga, eu nunca passei por nada disso, eu nunca tive uma grande aflição. Mas o fato é que todos nós que cremos, sem exceção, passamos por aflições em áreas, em momentos, em intensidades que variam. As angústias podem vir na saúde, em situações financeiras, às vezes no casamento, na família, com filhos. Mas todos enfrentamos tribulações. E por isso que às vezes eu me revolto com esses falsos pregadores que prometem que eles não vivem, não têm e não podem dar. E o agravante é que eles fazem isso em nome de Jesus. São falsos profetas mentirosos. Domingo passado eu fui incomodado sobre isso, conversando com alguns irmãos, vendo situações que eles estão passando em áreas diferentes. E eu orei ao Senhor pedindo para que Ele confirmasse, para que eu pudesse tratar isso, e eu entendo que Ele o fez. E é por isso então que eu queria abordar com vocês essa situação, ou esse assunto que Jesus disse aqui, que no mundo nós teríamos aflições. Na passagem que nós vamos ver, Jesus está a algumas horas, poucas horas de ir para a cruz e para morrer. Portanto, ele está prestes a enfrentar a maior de todas as suas aflições. E ele, é óbvio, ele sabe disso. Um pouco antes, no versículo 27 do capítulo 12, Jesus lembra disso e ele reconhece que ele veio para aquela hora, ele sabe que veio para aquela hora, mas ainda assim ele tem uma expressão que é muito forte. João 12, 27. Jesus disse: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito, vim para essa hora.
Nós não entendemos essas verdades. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Ele foi prometido antes de existir tudo. Isso não entra na nossa mente. E é óbvio, ele faz parte, ele, o Deus Filho, fez parte desse plano de salvação e redenção. Mas agora que ele está prestes a enfrentá-la, ele diz: a minha alma está angustiada, está aflita, está muito atribulada. Nenhum de nós tem a menor ideia do tamanho da aflição de Jesus. Nenhum de nós. Nenhum dos mais piedosos cristãos na história tem a menor ideia do que Jesus, ou da aflição que Jesus enfrentaria. Lembra, ele disse que um discípulo, Mateus 10, 24, o discípulo nunca é maior que o seu mestre. Há muitas implicações para o que ele disse, mas uma delas é: se o mestre vai passar, os meus discípulos também vão. Ele disse que aqueles que fossem segui-lo deveriam tomar sua cruz. Ele disse que o mundo odeia vocês porque odiou a mim. E ele disse: eu vou passar por uma grande aflição, mas vocês vão passar por aflições desse mundo. E agora então, momentos antes da cruz, lá no verso 32 que nós lemos, de João 16, ele está dizendo: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos. Está falando para os seus discípulos, aquele grupo mais perto dele. Sabíamos que ainda havia um ali que nunca creu no Evangelho. E cada um vai para a sua casa e me deixarão só. Vocês vão me deixar sozinho. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus está dizendo: vem a hora, e a hora central do Evangelho. E como eu lembrei, preparada antes da fundação do mundo, é a hora pela qual eu e você que cremos passaremos a eternidade louvando a Deus. Jesus tem um corpo glorificado hoje, e eu creio que é o corpo da ressurreição, que ele foi assunto aos céus. Apesar de ser um corpo glorificado, lembra, há marcas lá, para que nós jamais esqueçamos do que ele fez para nos salvar. É a hora da salvação, vem a hora, é a hora da salvação, a hora da cruz. É a hora que eu vou entregar minha vida por vocês. Mas vocês serão dispersos. E parece assim, que eles vão ser dispersos. Não, eles que se afastam. Eles que fogem de medo. Eles que deixam Jesus naquela hora. Nós sabemos a negação de Pedro, mas todos eles deixaram Jesus. Me deixareis só, Jesus disse. E ainda que Jesus fosse e é Deus, ele era homem. Ele era humano. Nós não compreendemos, são verdades da palavra, mistérios que nós cremos, mas nós não compreendemos plenamente essas realidades de como ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. Mas a palavra deixa claro que ele, como homem, ele se entristeceu, ele sofreu. E aqui ele não está feliz. Vocês vão me deixar só. Aqueles homens com quem ele andou por 3 anos todo dia, o abandonariam. Como ele, se ele não fosse nada. Por 3 anos, que eles confessaram que ele era o Messias, aquele que veio salvar, que ele era o Filho do Deus vivo.
com quem eles viram os milagres, eles vão abandonar Jesus. Jesus está dizendo para eles. E aquilo trouxe tristeza, aflição para ele. Mas Jesus diz que vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Algo extremamente importante para nós que cremos e diretamente relacionado ao que Jesus vai dizer em seguida. Vai haver momentos que é só você e o Pai. É só você e Deus. Que ninguém mais vai poder te ajudar. Em que você vai ter que buscar, eu e você teremos que buscar o Senhor, para que Ele nos conceda a graça de passar por aquela aflição que Ele, em sua soberania, permitiu em nossas vidas. Jesus está ensinando, vai haver momentos que é só você e o Pai. Ele não está isentando a responsabilidade da igreja, porque nós vemos isso várias vezes, mas vai haver momentos que é só você e Ele. E aí então no verso 33 ele diz, essas coisas, isso que eu disse aqui, eu estou dizendo para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão enfrentar tribulações, aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui é o texto que dá fundamento para a nossa reflexão. E eu queria ver algumas verdades sobre essa promessa de Jesus. A promessa? Sim, promessa. Promessa. Nenhum de nós cristãos tem a promessa de Deus de que tudo vai correr bem. Nenhum de nós. Mas nós temos a promessa de Deus que nós vamos passar por aflições. Todos nós vamos passar. A todos aqueles que verdadeiramente creem no Evangelho. Os ímpios passam por aflições, os ímpios são aqueles que não creem. É claro que eles passam, eles estão nesse mundo como a gente. Mas eles não podem ter paz, eles não podem ter bom ânimo. Eles não têm alguém que tenha vencido o mundo por eles. Só aqueles que creem no Evangelho. Eles não têm esperança. Eles buscam de todas as formas para aliviar suas aflições, sejam com pessoas, sejam com profissionais, com homens, com remédio, com o que for, mas eles nunca vão ter paz, nunca vão ter bom ânimo e nunca vão ter alguém que tenha vencido o mundo por eles. Só aqueles que creem no Evangelho, somente aqueles que creem que na cruz, Deus, há 2000 anos em Cristo, tratou com os nossos pecados. Quando Jesus morreu por nós, no seu sangue derramado nos perdoou e purificou dos nossos inúmeros pecados, no seu corpo nos fez morrer, tratou com a nossa natureza de pecado no seu corpo. E quando Ele ressuscitou, nos deu uma nova vida, para que então, por meio dessa nova vida, nós nos arrependêssemos e tivéssemos a convicção, a certeza da salvação. Se você creu em Cristo, se você crê no Evangelho, então é possível ter paz nele, é possível ter bom ânimo, não importa a aflição. Agora, se você não crê, ninguém, nem nada vai poder te dar isso. É por isso que ele está falando, paz em mim. Eu venci o mundo. É em mim. Eu queria ver com vocês algumas implicações das aflições. Ponto primeiro é por que há tanta aflição neste mundo. Por quê? O mundo a que Jesus se refere, neste mundo,
não é o mundo que ele criou, que é maravilhoso, que é sensacional. Apesar de estar maculado pelo pecado, esse mundo ainda continua maravilhoso, lindo. A harmonia da criação. E aí tem uns imbecis que dizem que tudo surgiu do nada, por acaso, sem que alguém quisesse. Mas não é desse mundo que Jesus está falando, mas do mundo, nesse mundo que está dentro do mundo da criação, é de um sistema maligno e que rege todos os que não têm Cristo. E que governa e que tudo, absolutamente tudo, é contra o que Deus estabelece em sua palavra. Este mundo é contra tudo que Deus estabelece em sua palavra. E nós, cristãos, ainda estamos nessa realidade. Ainda estamos aqui. Mas por que há tanta aflição? Por causa disso. E a primeira questão, a central, por que o mundo, esse sistema maligno existe? A primeira pergunta é, a resposta é por causa da queda. E aí quando a gente fala da expressão queda, é quando o pecado entrou na humanidade. Deus criou esse universo e o homem, de acordo com Gênesis 1:31, muito bons. Porque Deus é bom, Ele não pode criar o mal. Então Ele criou de maneira perfeita, tudo maravilhoso, tudo funcionando. O que nós também não temos a menor ideia do que é. Nós não conseguimos, é inimaginável. Um dia vai ser concreto. Mas a gente não consegue imaginar isso, um mundo sem pecado. Mas Deus o criou assim. Acontece que esse homem criado à imagem e semelhança de Deus se rebelou contra ele. Decidiu, por seu livre-arbítrio, que até então havia, se opor a Deus. Desobedeceu a Deus. E aí eu estava conversando com alguns irmãos da seriedade do pecado. Irmãos, por causa de uma desobediência, onde que Deus disse, não coma desta árvore, o mundo está por esse caos por causa de um único pecado. Isso mostra a gravidade do pecado, o que eu e vocês também não temos a menor ideia do que é. De quão grave é o pecado para com Deus. O pecado entrou na raça humana, por meio dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que não são uma metáfora, como falsos profetas querem dizer. E de quem nós descendemos e nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado. E por isso cometemos pecados. A nossa raiz de pecado leva com que nós pequemos. E o pecado trouxe toda a sorte de males, de aflições que vemos. Aflições como doenças, aflições como relacionamentos desfeitos, dores físicas, dores emocionais e tantas formas. E por fim a morte, algo que todos nós vamos passar aqui. E é importante que eu e vocês entendamos para nós como cristãos, que nesta realidade, nesse mundo, não há, nessa situação, nenhuma esperança. A nossa esperança não está em quem nós vamos votar hoje, ou já votou. Não está no próximo governante, não está no próximo sistema de governo, um sistema mais justo, não está na educação, não está em homens. Ainda que como cristãos nós tenhamos o papel de ser sal e luz, mas a nossa esperança não está aqui. Enquanto o pecado não for extinto totalmente,
E o que vai ocorrer para nós cristãos? Ou quando partirmos, porque morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ou quando Ele voltar para nos buscar, todos nós vamos passar por aflições. A Bíblia ensina e toda a história da igreja atesta, o sofrimento faz parte da vida de qualquer pessoa, inclusive do cristão. O segundo ponto é que nós sofremos também por causa da queda e, por consequência, muitas vezes por causa dos nossos pecados. Sim, há situações em que nem sempre detectamos especificamente por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso agora. Porque um dia o pecado entrou, mas por que especificamente isso aqui? Às vezes nós não sabemos, mas há muitas vezes nós sofremos por consequência direta dos nossos pecados. E é importante que reconheçamos, porque se cremos, primeiro ponto é, tendo pecado, nós nos arrependemos. E aqui é um ponto importante, irmãos. Por mais que nós tenhamos pecado gravemente, se cremos em Cristo e confessamos, há um perdão dado uma vez por todas na cruz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos totalmente perdoados dos pecados que cometemos antes de crer, desses que infelizmente cometemos e ainda daqueles que tristemente podemos cometer. Já fomos perdoados. Agora, Deus em sua graça, amor e misericórdia estabelece consequências para que, por meio delas, em sua graça, amor e misericórdia, trabalhe conosco. O perdão já foi dado, mas as consequências vêm. E às vezes elas vêm por muito tempo. É por isso também que há aflições. O segundo ponto, e é fundamental que nós reflitamos, é para quê? Já que nós perguntamos, por quê? Porque o pecado entrou e afeta todos nós. Mas para quê? Deus permite. E o permite é uma linguagem humana. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus governa o universo. Deus estabelece caminhos que nós não entendemos e que trazem sofrimento. Mas, para usar uma linguagem humana limitada, nós usamos Deus permite. E essa é uma pergunta fundamental para nós. E é a central, eu creio que ela é a central para nós olharmos para as aflições. Haverá casos que nós não saberemos por quê. Por que eu estou passando, por exemplo, esse casal de irmãos? Por que eles tiveram que perder um filho de 3 anos com câncer? Por quê? Ninguém sabe responder. Ninguém sabe. Agora, para quê? A Bíblia é absolutamente clara. Para quê? Nenhum cristão genuíno nega que Deus governa cada detalhe do universo. Sim ou não? Deus está no controle. Há alguns que divergem de como esse controle se dá. Há linhas teológicas divergentes, mas nenhum cristão que crê na Bíblia vai dizer, não, Deus não tem nada a ver com isso. Nós não somos deístas. Os deístas dizem que Deus criou tudo e largou. Nós somos teístas. Deus governa esse universo, cada detalhe dele. Nós não entendemos como, mas ele governa. Todo cristão sabe que tudo está sob controle dele.
Negar isso é negar as Escrituras. Isso significa que a minha e a sua vida estão debaixo desse governo. Sim ou não? Alguma dúvida disso? Isso significa também que se Deus não quiser que algo aconteça ou esteja acontecendo na minha e na sua vida, não vai acontecer. Sim ou não? Ou Deus não tem poder? O Criador do universo, a partir do nada, pela sua palavra, será que Ele poderia evitar o que está acontecendo na minha e na sua vida agora? Sim ou não? Nós estamos indo do abrangente, não, Deus governa tudo, é verdade. Mas a hora que vem situações para a minha vida que eu não consigo, aí eu começo a questionar. Não, Ele está no governo. Outra coisa, todo cristão sabe, portanto, que o acaso não existe. Tudo, Deus é um Deus que criou todas as coisas para a sua glória, é um Deus que tem propósito em tudo. Nós podemos sim não entender naquele momento por que aquilo está acontecendo, mas Deus não está fazendo algo aleatório, sem nenhum propósito. Sendo assim, as aflições permitidas por Deus aos regenerados têm um objetivo. Sim ou não? E qual é especificamente? Deus quer, com as aflições, formar o caráter de Cristo em nós. A nossa santificação. Eu estou falando para regenerados. Ou, como Paulo diz aos Gálatas, ele tem um alvo, formar Cristo em nós. E há pelo menos 2 textos na palavra que são claros. O primeiro é Romanos, capítulo 5, os versos 1 a 4. Nós gostamos dos versos 1 e 2 dessa passagem, mas a partir do verso 3 já fica um pouco mais difícil. Olha o que Paulo está dizendo, ele está falando das bênçãos para os regenerados, os justificados. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, e aqui eu estou usando a NVT, ou justificados, fomos declarados justos por meio de Cristo, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós, na cruz. Ele nos tornou justos, Ele nos justificou. Se nós cremos, nós somos justificados diante de Deus. Verso 2, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Nós agora em Cristo temos essa certeza, essa graça, a graça do Evangelho, de termos sido justificados pela fé, pela graça mediante a fé. Só que tem os versos 3 e 4. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, ou aflições, ou tribulações. Também nos alegramos, mas por que, Paulo? Como assim, Paulo? Lembra que há um propósito. Pois sabemos que elas, as dificuldades, provações, tribulações, aflições, contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Os versos 1 e 2 a gente recebe com alegria. Mas e os outros? Nos gloriamos também nas dificuldades. Nos alegramos, na NVT, em dificuldades e provações. E Paulo, isso aqui não é masoquismo, não é prazer na dor. Não é prazer no sofrer em si, mas é entender que isso tem um alvo. Do Deus que governa o universo, Ele está permitindo alguma aflição na minha e na sua vida agora com o propósito. É entender que aflições levam os cristãos a buscar mais a Deus, a depender mais dEle, a reconhecer que é Ele quem governa e, importante, a apreciar aquilo que realmente importa, que é Ele.
Mas infelizmente, quantas vezes quando vem para nós, vem sobre nós tribulações, aflições, qual é a nossa tendência? A pior delas, nos afastar dele. Ele está falando de perseverar aqui. Perseverança. Ninguém precisa perseverar no bem bom. Se está tudo bem, eu não preciso perseverar. A perseverança implica em continuar apesar da aflição, em continuar crendo, em continuar amando o Senhor, em continuar buscando o Senhor. Quando as tribulações vêm, o que elas fazem? Nos humilham, nos mostram nossa total dependência do Senhor. E produzem, se nós recebermos assim, é claro, não estou falando de perfeição, às vezes nós vamos sofrer e vai doer, e nós vamos às vezes desanimar, mas se pela graça perseverarmos, Deus então vai formar Cristo, lapidar Cristo em nós. Caráter aprovado, caráter de quem? Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8. O caráter de quem o pai quer formar nos seus filhos? Nos seus filhos adotados. O caráter de quem ele quer formar? Hebreus 5, 7 e 8. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Lembra? A minha alma está profundamente angustiada. Há aquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. A quem Jesus orou? Pai. Pai. O Pai está comigo. Mas nessa hora eu estou clamando, Pai, se for possível, livra-me, afasta de mim esse cálice. O que o pai diz? Não. Mas como assim? Aí eu sempre me pergunto isso, como assim, Senhor? Porque o Senhor já estabeleceu toda a história antes de existir tudo. E a resposta, eu não entendo. Mas é para você entender um pouco do que o Senhor estava passando ali naquela hora por causa dos seus pecados. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Jesus é Deus. Como Deus tem que aprender a obedecer? Não sei. Mas o texto quer tratar comigo, porque eu preciso aprender. E o meio que ele estabelece para que nós aprendamos é, se ele fez com Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o que você acha que vai ser comigo e com você? Como é que você acha que vai ser? O Espírito Santo está nos ensinando, por meio do escritor aos Hebreus, que nós aprendemos a obediência ao Pai, a Deus, por meio do sofrimento. Se nós tivermos essa percepção, caso contrário, e nós vamos ver em alguns momentos que Jó fez, de perder esse foco, e todos nós estamos sujeitos, não entendeu o propósito dele. O irmão Matthew Henry, comentando sobre isso, ele diz, sobre essa passagem de Hebreus, ele diz, ele era filho, falando de Jesus, o unigênito do Pai. Alguém poderia pensar que isso poderia tê-lo isentado do sofrimento. Afinal, ele é Deus, o Deus Filho. Mas não o fez. Que ninguém, então, que seja filho de Deus por adoção, eu e você se cremos, espere uma liberdade absoluta do sofrimento. Precisamos da aflição para nos ensinar a submissão. Deus precisa nos quebrar. E se Ele é Pai, meu e seu, porque nos ama, Ele vai fazer isso. Por amor. Imagina
é como eu deixar o meu filho fazer o que ele quer. Eu não estou amando. Eu vou ter que corrigi-lo. Eu vou ter que discipliná-lo. Se nós, sendo pecadores e falhos, fazemos assim, que dirá o nosso Pai perfeito. E Ele vai fazer e vai trazer dor, mas com um propósito: formar Cristo. Submissão é a palavra. Deste lado da eternidade, podemos não saber a razão específica do Senhor permitir provações, mas no processo da santificação, Ele quer que nós nos submetamos ao seu senhorio. Senhor, eu não entendo, mas eu sei quem o Senhor é por sua palavra. Eu não entendo isso aqui, mas eu sei quem o Senhor é, então eu me submeto. Então, me capacita a me submeter, Senhor, ao teu governo. Me capacita a passar por essa aflição, seja ela qual for, que você está passando agora, seja ela qual for. Senhor, me ajuda a passar por ela, para a tua honra e para a tua glória. Não importa o que aconteça. Essa semana eu estava lendo a palavra e eu estou lendo Jó. E, coincidentemente, nós sabemos a história de Jó. Jó era um homem de Deus. Meu servo, Jó, Deus fala. Não havia concepção de filho no Antigo Testamento como há no Novo, mas ele era um filho, ele era um cristão, ele era alguém que creu no Messias que viria. E então nós sabemos que Deus, nos seus propósitos soberanos, permite que ele perca tudo que ele tinha. Um homem rico, mas o pior de tudo, nós sabemos e nós somos pais, perde 10 filhos em um momento, algo inimaginável para nós. E Jó, no início, capítulo 1, versos 21 a 22, ele responde àquele sofrimento de maneira extremamente sábia. Ele se submete a Deus. Olha o que ele diz, depois de ter perdido tudo. Jó 1, 21 a 22, ele diz: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, uma forma de mostrar arrependimento. Depois raspou a cabeça e prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Jó não pecou contra Deus. Apesar dessa aflição imensa que ele estava passando. Sim, o sofrimento dele era gigante. E eu e você, e pelo menos para mim, por muito menos em misericórdia nós murmuramos, reclamamos, não aceitamos o governo de Deus. Mas Jó, passado um tempo, sofrendo, como nós não conseguimos ver, ele perde esse foco do início. E por vezes, no texto, ele vai mostrar resquícios da sua justiça própria. Então, diante de algumas das bobagens que ele diz, por exemplo, Jó capítulo 30, versos 20 a 21, e Jó 33, 8 a 10, olha o que Jó vai fazer então, depois de ter passado e ter não pecado, agora então ele está sofrendo e nós não estamos minimizando, nós não temos ideia do que aquilo que ele estava passando, mas olha o que ele diz, Jó 30, 20, 21, ele diz: clamo a ti, ó Deus, e não me respondes, fico em pé diante de ti, mas não me dás atenção, tu me tratas com crueldade e usas teu poder para me perseguir. Jó está falando para Deus. Eliú vai dizer então, capítulo 33, um pouco à frente, um dos amigos de Jó, capítulo 33, o verso 8 a 10, ele diz assim:
o amigo dizendo que ouviu dele: você falou em minha presença e eu ouvi bem as suas palavras, Jó. Você disse: sou puro, não tenho pecado, sou inocente, não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera o seu inimigo. Ele está sofrendo. Mas ele não entende os propósitos de Deus. Era um homem de Deus, um homem que cria no Senhor. E aí então, diante de algumas das suas falas, Deus intervém. Deus então vai chamar ele para conversar. Jó, capítulo 38, versos 1 a 3. Deus faz dezenas de perguntas para Jó, e ele começa com essa. Só com essa dá para saber que nenhuma das outras ele vai poder responder. Mas olha Deus falando com o seu servo. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Jó estava: eu preciso ter uma conversa com o Senhor. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se, Jó está falando para ele, como guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. E aí então ele pergunta: a primeira pergunta, onde que você estava? Eu não coloquei aqui. Quando eu estava criando o universo? Onde você estava, Jó? E aí ele faz várias perguntas. E Jó não responde nenhuma. Irmãos, o que Jó sofreu, novamente, nós não temos a menor compreensão da gravidade, da seriedade e da dor. Ele, naquele momento, ele não peca, mas depois então ele questiona. Mas ele pecou? Nós vamos ouvir o que ele tem a dizer depois de ter questionado a Deus. Deus então vai conversar com ele e vai mostrar para ele que ele não entende, ele na sua pequenez, no seu pecado, na sua limitação, ele não consegue entender tudo. E aí então Jó cai em si. Capítulo 42, versos 1 a 6. Depois de Deus ter confrontado, olha o que ele diz. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste, Deus tinha perguntado para ele, né? Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E Jó diz: sou eu, Senhor. Eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Verso 5, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi, agora os meus olhos te veem. Retiro tudo que eu disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Do que ele se arrepende? De questionar a soberania de Deus, de questionar os planos de Deus. Ele estava sofrendo? De novo, é claro que está. Algo que nós não conseguimos entender, o tamanho do sofrimento daquele homem. Enquanto ele reconhece a soberania de Deus, ele não pecou. Mas aí então ele vem e questiona a Deus. Quando ele diz, eu só te conhecia de ouvir falar, não é que ele não conhecia, agora ele está tendo uma compreensão maior do Deus que ele cria, que ele era servo. E ele está entendendo, Senhor é Deus e eu não entendo. Mesmo no sofrimento, porque até então não mudou nada até agora. Ele ainda está se coçando com telha. Mas agora, Senhor, eu reconheço e eu me submeto, Senhor. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu tenha perdido tudo, os meus 10 filhos, eu esteja sofrendo, eu me submeto. Eu entendo que o Senhor governa. Deus precisava trabalhar com Jó. Como ele fez? Pela dor. Jesus aprendeu obediência pelo que ele sofreu. O que você acha que vai ser comigo, com você?
Paulo, quando vai diante de Deus, pede para tirar o espinho na carne. E nós pensarmos nesse espinho na carne é impressionante, porque Deus dá a Paulo a possibilidade de ir até o terceiro céu e ver coisas que ele não pode descrever. Eu gosto sempre de lembrar, quando você vê alguém que escreveu um livro, diz que foi ao céu, ao inferno, e está dizendo lá, é mentira, é um falso profeta, porque Paulo foi e não pôde dizer o que ele viu. Mas tem gente escrevendo um livro aí. Deus dá sem que Paulo peça, e ele vai ao terceiro céu. E ele tem aquela visão maravilhosa. Depois Deus, para que ele não se gloriasse daquilo que ele deu, ele coloca um espinho na carne que traz sofrimento, mensageiro de Satanás. E o que Paulo faz? Paulo pede para Deus tirar. E Deus faz o quê? Não vou tirar. Aí então Paulo diz, então tá, Senhor, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Então, como é que você acha que vai ser para mim e para você? Como é que eu e vocês, diante do que nós estamos vendo na palavra, dos exemplos aqui, como é que nós vamos olhar para as aflições que Ele permite em nossas vidas? Irmãos, independentemente de termos pecado ou não, lembra, se nós pecarmos e nos arrependermos, Ele nos perdoa. E às vezes nós vamos sofrer as consequências, aflições por causa dos nossos pecados, mas Deus em sua graça está trabalhando nas aflições, mesmo sendo consequências dos nossos pecados, porque Ele está lapidando Cristo. Mas e quando eu não sei? O propósito é esse, formar Cristo. Terceiro ponto, só os cristãos podem ter ânimo nas aflições. O ímpio não tem, nenhum ímpio tem. A palavra diz que eles não têm, o ímpio não tem paz, o ímpio não tem esperança. Só os cristãos têm. Apesar do Senhor prometer tribulações a nós, Ele disse que nele podemos ter paz. Mas você não sabe o que está acontecendo na minha vida, mas não sei mesmo. Nem nós sabemos o que aconteceu com Jó, nem nós sabemos o que aconteceu com Paulo, nem nós sabemos, experimentamos, temos a menor ideia do que aconteceu com o próprio Senhor, nem nós sabemos o que aconteceu com os outros apóstolos, nem nós sabemos o que aconteceu com homens de Deus na história da igreja que morreram por causa de Cristo, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Deus, em sua soberania, usou essas coisas para trabalhar e formar o caráter de Cristo neles. E eles perseveraram, e eles continuaram, por quê? Porque em Cristo, nele eles tinham paz, apesar das aflições. E por isso, às vezes, nós vamos conversar com irmãos e aconselhar irmãos, eles querem vir, soluciona o meu problema. Não. Nós não solucionamos nada. Nós precisamos apontar para Cristo, para que Ele te capacite a perseverar mesmo na sua aflição. Ele pode mudar? Pode. E se Ele não quiser, como Ele não fez com Paulo? Como é que você vai fazer? A sua paz, o seu ânimo está na solução da sua dificuldade ou em Cristo? Como assim paz na aflição? É por isso que eu falei do Evangelho. Só quem crê em Cristo tem essa possibilidade. Se você não crê no Evangelho, você não vai ter nunca. Então qual a minha chance? A sua chance é arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho. E vá diante dele e diz, Senhor, o Senhor diz que no Senhor eu posso ter ânimo mediante as aflições. Então me conceda paz, Senhor, nas aflições. Irmãos, não estou dizendo que isso não significa que, não, então eu sou agora uma pedra de gelo e que eu não sinto, que eu não me entristeço. Não, não é isso. Mas é que ainda que doa, ainda que eu me entristeça, ainda que eu chore, Senhor, no Senhor eu tenho paz. Uma paz que vai além da minha razão. Me conceda essa paz. Antes da cruz, Jesus suou sangue. E Ele clamou ao Pai na cruz. Por quê, Pai? Me desamparaste. Ele sofreu aflições. E sabe como é que nós podemos passar pelas aflições? Indo para Ele. Hebreus capítulo 2, versos 17 a 18. Você vai conseguir sozinho? Nunca. Nunca.
mas em Cristo é possível. Olha o que ele diz, o escritor aos Hebreus, falando dele, do nosso Senhor. Hebreus 2, 17 e 18. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Ele se fez homem, porque era exigido, ele obedece tudo e morre na cruz por nós. Ele passou por tudo, sem pecado, mas passou por tudo que eu e vocês podemos passar. E aí então o verso 18, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. No nosso aspecto aqui eu às vezes estou tentado a reclamar, a murmurar, a não aceitar o governo dele, a questioná-lo, mas Senhor, me capacita a me submeter à tua vontade. Sim, Senhor, está doendo, mas Senhor, eu quero me submeter e glorificar o Senhor, honrar o Senhor mesmo na dor. Eu não sei vocês, irmãos, mas os testemunhos que mais me marcam são quando as pessoas que estão sofrendo, como esse meu irmão, que perdeu o seu filho, de você não ouvir uma reclamação, e chegar no hospital do câncer, o menino não falar mais, e você vê-lo orando pelo seu filho, sabendo que ele vai morrer daqui a uma semana, e louvando a Deus. Isso é testemunho de Cristo. Você creu em Cristo? Está passando por alguma dor profunda, física, emocional? Clame ao Senhor, Senhor, me ajuda. Eu não posso sem o Senhor. Clame a Ele, suplique para que Ele, que passou por sofrimento e tentação, que nós não imaginamos, que Ele capacite você a passar pela sua aflição. Isso não é linguagem positiva, isso não é coaching, isso não é frase de efeito, isso é verdade à luz da palavra. Nós não temos em nós força para isso, por isso que precisamos dele. Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor é Senhor da minha vida, me capacita a passar por essa aflição. Só Ele pode, irmãos, só Ele. Às vezes você vai contar com um irmão, esse irmão vai decepcionar você, assim como você decepciona outros às vezes. Você está justificando os erros da igreja? Não, mas nós erramos ou não? Por isso que é apontar para Cristo, e Ele tem uma paz que excede a razão. Como é que você está passando por isso e está em paz? Porque Ele faz, Ele dá de graça. Mas e aí? Bom, um dia, nunca mais vai ter nenhuma aflição. Nunca mais eu e vocês vamos passar por aflições, por dores, por decepção, por tristeza. Nunca mais. Jesus disse: eu venci o mundo. Venci o mundo. Esse mundo aqui tem sua influência, tem o seu poder, mas eu já o venci. Lá na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, Ele já venceu. E nós nele somos mais que vencedores. A vitória é certa, irmãos. Enquanto isso, busquemos a Ele, para que Ele possa nos capacitar a passar por aflições que Ele disse que nós vamos ter. Não adianta negar, não adianta querer acreditar em mentirosos que vão dizer que você não vai ter. Você e eu vamos enfrentar. Mas Ele nos capacita a passar por elas. E nesse processo Ele está nos lapidando Cristo, formando o caráter do Filho dele em nós. Até aquele dia, Ele foi preparar lugar para nós, irmãos. E um dia nós vamos estar com Ele para sempre, onde habita a justiça, onde não há mais dor, morte,
choro. O que a gente podia aplicar, irmãos? Bom, você sabe que as aflições fazem parte dessa vida, se você crê. Você passa por elas. Não adianta querer evitar, não existe isso. Quando elas vierem, nós temos duas opções: murmurar, não aceitar, questionar a Deus. E aí nós não vamos estar permitindo que Cristo seja formado. Ou nos submeter, a palavra do irmão Matthew Henry, submeter ao governo de Deus, ainda que eu não entenda. Eu creio que lá na glória nós vamos entender muitas coisas que a gente não consegue entender ainda. Mas por enquanto Deus está dizendo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você vai ter que passar por isso. Busque ao Senhor. Não deixe de clamar pelo Senhor. Os meios da graça. Palavra, oração, igreja. Para que por meio das aflições nós possamos crescer na graça do conhecimento do Senhor e vermos um pouco mais de Cristo sendo formado em nós.